Eu tenho, por exemplo, aquele caso de maio de 1986, que é a noite oficial dos OVNIs, e eu tenho até jornais. Por que a noite oficial dos OVNIs? Vários avistamentos? Foram mais de 20 objetos voadores não identificados nos céus de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro, e o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, da Força Aérea Brasileira, comunicou o José Sarney, o presidente, para que eles pudessem mandar aeronaves de interceptação, caça Mirage e F-5, para que interceptassem aquelas mais de 2 dezenas de OVNIs que estavam saturando os sistemas de radares, ou seja, foi detectado em 3 tipos diferentes de radares. E aí os pilotos decolaram. Eu tenho uma revista aqui que eu vou te dar, é a revista OVNI Pesquisa, então ele fala da noite oficial dos OVNIs, né? Então traz detalhes, esses pilotos, né? Como que foi a perseguição, e inclusive tem um fato aí bem relevante, que fala a respeito de um avistamento coletivo na Escola de Especialista de Aeronáutica em Guaratinguetá, onde mais de 2.000 pessoas, ou seja, militares da escola, sargentos, né, oficiais, viram um fenômeno naquela noite de 19 de maio de 86, e houve um blackout na instalação militar. O próprio capitão me deu essa entrevista falando a respeito daquela noite. Os áudios das interceptações hoje estão no Arquivo Nacional, lá em Brasília, disponibilizados ao público. No meu canal, o Enigmas e Mistérios, a gente tem também alguns áudios legendados para você entender um pouquinho mais sobre essa história. Por que é a noite oficial? Porque a aeronáutica reconheceu oficialmente o fenômeno, dando entrevistas coletivas para televisões, mídias importantes, como a TV Globo, o Fantástico, a Manchete na época, a Record, enfim. Houve uma divulgação bem interessante por parte desse caso, onde teve testemunhas de credibilidade, ou seja, pilotos, militares que viram os OVNIs, né? E ficou confirmado que se tratavam de objetos voadores não identificados. Inclusive, o governo brasileiro comunicou o Departamento de Defesa norte-americano. Eu tenho um fax em inglês, né, onde eles falam, até dão detalhes ali, que o Osiris Silva, né, que era ex-presidente da Embraer, né, estava, parece, indo assumir a Petrobras ou a Embraer, não lembro, saindo de um para o outro. Ele, junto com o comandante Alcir, numa aeronave Xingu, observou em São José dos Campos o objeto, pediu até autorização para tentar interceptar. Foi um negócio impressionante, foi uma perseguição muito legal. Esse caso é tido como um dos principais da ufologia brasileira. Mas teve paralelo com... Essa noite oficial aconteceu em outros países também ou só aqui no Brasil? Ou teve relato também nessa mesma noite em outros lugares? Teve, que eu fiquei sabendo, no Uruguai, em maio de 86, sendo que o governo uruguaio, através do CRIDOVNI, que é um órgão que pesquisa OVNI para o governo, e inclusive tem alguns pesquisadores civis que participam desse grupo, eles pediram oficialmente para o governo brasileiro detalhes sobre essas perseguições e o que foi visto, filmado, fotografado na época. Por quê? Porque alguns desses objetos, eles ultrapassaram a fronteira indo para o Uruguai. Então eles tinham interesse de saber o que era aquilo. O que aconteceu no Brasil, por que vieram aqueles objetos, até para entender aquele fenômeno também que ultrapassou fronteiras. E esses relatos, as comunicações que você falou que foram traduzidas, por quê? Não eram pilotos brasileiros que estavam... Não, eu legendei para a pessoa entender. Ah, tá. E o que eles falavam nessas transmissões? Que era? Você vê o nervoso, né, dos pilotos chegando, tentando chegar próximo. Tem um que coloca em Judite. Judite é um termo que você trava o objeto e se você atirar, você acerta. Só que no momento que ele estava ali travado no radar e tudo mais interno, entendi. E não deu nem tempo dele pedir autorização para atirar ou não, porque o objeto parece que percebeu e saiu em desabalada carreira, Mach 15.
Caramba. Ele atingiu. Cada Mac é uma velocidade do som. Deixou o Mirage e os F5 Pra no trás. chinelo, cara. Foram embora. Caramba. E o interessante é que assim, isso foi 19 para 20 de maio. E foi uma nave que veio, despejou isso aí tudo. E no dia 29 de maio, né, foram 10 Despejou dias. isso daí tudo, vários objetos? Vários tá falando? objetos, né? Tipo uma nave mãe. Desovou uma nave mãe, desovou os objetos Tá. que foram para várias áreas do Brasil. No dia 29, voltou esse grande aparato, esse grande objeto voador não identificado e recolheu os objetos pequenos, né? O que aconteceu? Na torre de controle de São José dos Campos, eles detectaram novamente no dia 29 essa grande quantidade de plots, né, de objetos voadores que começaram a se dirigir para Santos, mais na parte ali oceânica, um pouquinho mais para dentro do mar, onde esses objetos iam sumindo dentro de uma formação bem alongada em forma de charuto, e aí depois o objeto foi embora. E aí acabou a noite oficial dos OVNIs, que durou 10 dias. Caramba.